Queridos, a paz do Senhor! Queridos, segunda-feira chegou, semana iniciando para a glória de Deus. Estamos aqui, firme, forte, vencendo as dificuldades que vêm sobre nós. Mais um dia fez o Senhor, por isso estamos felizes, por isso estamos alegres, por isso estamos de pé. Ainda que se levante, ainda que haja qualquer investida, nós estamos de pé para a glória de Deus. Então, nesta manhã, dia 7 de outubro de 2024, entenda, dia 7 de outubro de 2024, estamos de pé, estamos firmes, estamos aqui na presença do Senhor, na rocha inabalável. A Bíblia nos diz que, ainda que se levante o espírito do governador, nós permaneceremos de pé para a glória do nome do Senhor. E nesta manhã eu venho aqui glorificar a Deus, exaltá-lo na beleza da sua gloriosa santidade. É bem verdade que os levantes nas nossas vidas é para uma finalidade, querido. É para uma experiência, para um amadurecimento. É para uma experiência. É para um amadurecimento nas nossas vidas. Não é nada por acaso, não é nada em vão. Então eu estou aqui glorificando, exaltando, magnificando, bendizendo ao nome do Senhor pela sua vida. Eu estou de pé, minha esposa está de pé e nós estamos aqui, certo? Nesses 20 anos de trajetória na presença do Senhor, aqui onde eu moro, os comandantes já vão entender o que eu quero falar. Aqui onde eu moro, esta não é a primeira vez que houve um eventual acontecimento desse. Primeiramente, eu quero louvar a Deus pela vida dos comandantes que tem aqui em nosso canal, nosso querido David Andrade. Quero louvar a Deus pela sua vida, glorificar também ao Senhor pela sua vida. Deus possa continuar abençoando a sua vida, a sua família, o seu ministério, o seu trabalho. Deus te proteja, Deus te guarde, Deus te dê livramento. Não só o Senhor, mas a todo efetivo, a toda equipe, a toda corporação. Deus abençoe grandemente. Ao nosso abençoado PM Jonatas Dias, Deus abençoe também a sua vida, a sua família, seu trabalho. Estamos aqui, querido, de pé para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Quero louvar a Deus também pela vida do sargento Manuel Freitas. Obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança. Amado, nós vimos o comentário. Bia realmente, Bia é porreta. Ela bate de frente, ela não abre parada não. Quero louvar a Deus pela sua vida, quero louvar a Deus pela vida do nosso comandante também, Wagner Alves. Nós estávamos por aqui, né? Então quero louvar a Deus pela vida de toda
corporação. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança. É aquilo que o nosso comandante Wagner, o nosso sargento Manuel Freitas, disse no comentário de ontem. Eu sou um camarada que, se eu me agitar demais, eu vou para cima. Mas foi apenas um bate-boca. Ele falou palavra de baixo escalão comigo. Eu não revidei. Se ele viesse dar uma tapa em mim, ia levar. Não tinha esse negócio. O senhor é cristão. Não, ia levar. Mas não houve o caso dele vir para cima de mim. Ele só bateu boca, disse palavra de baixo escalão conosco, né? Mas estamos bem aqui, querido, certo? Estamos bem. É bem verdade que em outra oportunidade, em outra feita, não se preocupe, né? Não se preocupe. É ele que nos cedia aqui para casa água. E nós somos homem para dizer abertamente na carapuça dele o que aconteceu ontem por causa de R$40. Certo? Por causa de R$40 foi que teve esse enxame. Mas estamos aqui de pé. Não abala minha fé não, porque é o seguinte: se eu fosse bater boca, aí o errado da história seria eu, né? E assim, os senhores podem até pensar naquele eventual constrangimento que houve, foi porque ele alimpou ali a frente da casa do rapaz, e um dos filhos dele, esse rapaz, arrumou uma porta de emprego para ele. Que o rapaz, que é o moreninho aí, que até o comandante David Andrade perguntou acerca desse Buda. O Buda é o Ivanilson. O Ivanilson, ele é armador. Ele trabalha pela Moura do B, trabalha lá para o lado de João Pessoa. Antes ele estava aqui fazendo os eventos da Moura do B, nos viadutos, nas plataformas aqui em Boa Viagem, essa região de Recife. Então a Moura do B mandaram eles lá para João Pessoa. O Buda, o Ivanilson Pessoa, de eventual procedimento, certo? Trabalhador, é de família, é de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Então o que acontece? Ele é um homem trabalhador, não é de problema, certo? Então, não se preocupem, não se aperreiem. Foi um eventual porque ele limpou a frente da casa desse rapaz ali, que ele comprou algumas casas, e esse indivíduo aqui, ele limpou a frente da casa do Ivanilson, e eu lavei meu carro de manhã e fui botar meu carro ali. Para de tarde, eu e minha esposa, nós iríamos voltar como nós voltamos. Eu fui lá no R2, Bia voltou, eu voltei para o Curado 2, que eu volto aqui no Curado 2, no Simão Bolivar. De manhã ele passou por mim, não falou comigo, nenhuma palavra. De tarde ele passou por mim mais uma vez também, não falou comigo. Então aconteceu aquilo que os comandantes perceberam e ouviram. Mas está tudo nos conforme, está tudo na santa paz. É justamente porque ele nos cede água, certo? E assim, é como eu já conversei com a minha esposa, nós iremos até ele. Vamos pedir perdão a ele, certo? Vamos pedir perdão a ele, ainda que nós não esteja errado,
Mas a Bíblia nos ensina assim. Nós iremos pedir perdão a Ele e iremos agradecer pela oportunidade que Ele nos concedeu de nos ceder água durante esse tempo. Eu não posso deixar de ser grato, mas iremos agradecer a Ele, mas não queremos mais. Vamos tentar um jeito, alguma forma de pegar água para a gente se manter aqui em casa, certo? Eu estava conversando com a minha esposa e ela disse: e agora? Eu disse: agora vamos devagar agora manter ali o tonel cheio para a gente tomar o nosso banho, lavar a nossa roupa, para tentar dar um jeito para a gente ter água aqui em casa. Mas a água dele a gente não vamos querer mais, para evitar de certos problemas e constrangimento. A minha esposa passou na cara dele, os comandantes já sabem que da outra vez veio uma equipe e etc e tal, e a gente foi lá, foi um cristão de não querer ver o mal do próximo, por motivo de qual ele nos cede água, durante esse tempo todo. Então eu ouvi lá o nosso sargento Manuel Freitas, nosso comandante Wagner Alves: seja feita a vontade de vocês aí para com Deus, não se preocupe, está tudo em paz. Eu não fui ontem para a igreja porque eu não me senti bem, é bem verdade, não me senti bem. A minha esposa também ficou meio balanceada de querer ir, eu também evitei, mandei ele tomar um banho. Eu fui tomar banho, entrei e a gente ficamos dentro de casa. E fomos ali na casa do colega lá embaixo, do Galego, do Lila, trabalhador, pai de família, um cara exemplar, não é envolvido com nada de droga, certo? É de família para o trabalho, do trabalho para a família, certo? Pode ficarem tranquilo, conversando lá com ele do que aconteceu aqui em casa, mas está tudo na santa paz. Vamos esperar ele se recuperar da sua consciência, que ontem ele estava, é bem verdade, por efeito de droga, de bebida, eu não sei, mas que ele estava efeito de bebida, de droga eu não sei, mas de bebida ele estava. E ele ficou chateado porque o nosso pastor lá da igreja, ele se empolgou, E nessa empolgação foi de 15 a 25 pessoas. Nem eu, nem a minha esposa tínhamos como, dizer para ele que infelizmente as 15 pessoas que eu arrumei não entrou mais na lista lá para o candidato, aonde iria pagar R$40. Então eu cheguei para ele, disse para ele que não tinha mais como entrar mais, E aonde eu peguei os títulos dele, da esposa, da sobrinha, do filho, de alguns pessoal daqui, e eu fui bem sincero para algumas pessoas, inclusive eu disse para ele que não tinha mais vaga, que foi cortado lá as 15 pessoas, e foi justamente as 15 pessoas que eu arrumei aqui. E eu saí falando para essas pessoas que não tinha mais vaga. Foi um equívoco do pastor, que ele se empolgou de querer botar justamente do rapaz que estava organizando isso. E eu falei para ele, ele ficou chateado, como se nós tivéssemos uma má índole, como se a gente comesse o dinheiro que foi prometido para dar ao pessoal aqui justamente com ele. Mas está tudo da santa paz, comandantes, certo? A pior coisa de um cristão é envergonhar o evangelho, é trazer escândalo. E nesse eventual ocorrido, eu puxei meu carro de lá, que eu estava errado. Era como se fosse uma forma de implicar
mas eu não estava implicando. Foi uma forma de eu botar o carro lá, que aqui estava molhado, né? Eu tinha lavado o carro aqui. Eu gosto de sair com o carro limpo, organizado. E meu carro estava mais de uma semana sujo. Lá na praça tem um posto que está derramando óleo. E o óleo caiu em cima do meu carro, tudinho, aí ficou aquela mancha, pá. E eu não queria ir voltar com o carro sujo. Aí lavei meu carro aqui e botei o carro lá em cima, na casa que o Ivanilson comprou, e ele limpou por causa de um dos filhos dele que o Ivanilson colocou lá na empresa da Moura do B, lá em João Pessoa. E isso é até bom, porque evita de acontecimento, droga, tráfico, envolvimento, como os comandantes já sabem. Então, ele limpou lá e até nos disse, eu limpei aqui, Leandro, porque Buda arrumou um emprego para um dos meus filhos. Aí eu peguei e dei uma limpada aqui, que realmente estava sujo. E realmente estava podre. Ele até pegou o meu carro de mão aqui em casa, emprestado. Né? Ele veio aqui, eu estava gravando, justamente como eu estou gravando aqui agora. Eu estava gravando, ele pediu a Bia, ele me viu aqui na live, gravando aqui o vídeo. E pediu o carro de mão a Bia. Aí quando eu terminei o vídeo, eu tirei o carro de mão dali do quarto, que ele é pendurado na parede. Chamei ele, disse que o pneu estava um pouco murcho. E ele deu um ar lá e tirou os matos todinho da casa, da frente da casa desse rapaz, onde ele limpou. Resumindo, ele ficou chateado porque ele pensou que a gente agiu de má fé, de má índole, de como a gente tivesse comido o dinheiro dele, da esposa dele, dos pessoal aqui. Então o que acontece? O pastor, infelizmente, botou eu e minha esposa, minha sogra volta em Recife, botou mais 3 pessoas lá para o candidato Joselito, e botou mais algumas pessoas, de quase 80 a 100 pessoas, lá para o candidato de Joselito. Eu voto em Jaboatão, Bia vota em Recife, então fui lá para o R2 e desci para o Curado 2. E aconteceu aquele eventual problema, mas eu peço aos comandantes, seja feita a vontade de vocês para com Deus. Uma coisa, eu sou bem sincero aqui para os irmãos, não dando uma tapa em mim, está tudo nos conforme. Pode dizer que eu sou uma desgraça, um miserável, pode dizer que eu sou um tomador lá naquele canto, um arrom, sabe? Não dando uma tapa em mim, está tudo nos conforme. Eu aprendi uma coisa, senhores e senhoras, que estão aqui no nosso canal. Eu aprendi durante esses 20 anos de evangelho que essa não é a primeira eventualidade que eu passo. Eu já passei com o sobrinho dele. Meus queridos comandantes, meus irmãos em Cristo Jesus, meus amados pastores, ocorreu um evento aqui em casa, perto de casa aqui, meu vizinho. E os comandantes que estão aqui, já aconteceu um eventual problema quase como esse. O sobrinho dele meteu facão no paralama de um Classic que eu rodava. O Classic que era o TP 435, que está hoje no Pulse, lá onde eu trabalho. E o sobrinho dele, por causa de um gato, eu tenho um gato aqui que é o Tom, e por causa de um gato amarelo, parecido com o da gente que nós tínhamos, foi morto envenenado, porque estava entrando na casa do rapaz lá na frente e estava comendo, né, as codornas. E esse gato a gente tinha o nome por Nino. Bia se apegou muito a esse gato. E nesse eventual eu vi um gatinho aleijado dos quartos.
como se fosse alguém que tivesse maltratado dele. Eu pensei que era meu gato. E o sobrinho dele veio na porta do carro, falar alto, eu empurrei ele. E ele entrou dentro de casa, pegou um facão grande e saiu arrodeando o carro. E nesse eventual ele meteu o facão no paralama do Classic, que ainda cortou até o capu. Não é? Cortou até o capu. Mas Deus sabe trabalhar lindo demais. O mal que a gente não quer pra gente, a gente não quer para os outros. Eu aprendi aquilo que eu preguei já aqui. E o que eu já preguei aqui eu vou responder. E vou dizer novamente. Quem fere com ferro será ferido. Não dando uma tapa em mim, mas amado, se alguém der uma tapa no Senhor, o Senhor vai para cima, eu vou. Eu sou carne. Eu sou ser humano. Certo? Eu não vou ver alguém dando um empurrão na minha esposa, me dando um empurrão e deixar para lá, não. Ele vai levar outro empurrão. Porque de fato eu tenho que saber o porquê ele me deu um empurrão. Ou ele me deu uma tapa, um murro. Eu quero saber o porquê. O que aconteceu para ele vir para cima de mim? Alguma coisa ele vai dizer antes de dar um murro em mim, uma tapa em mim, uma bufetada em mim. Então eu gritei por Bia. Ela só escutou quando a música parou aqui, que o somzinho aqui estava ligado. Eu gritei por ela. Ela veio. Foi quando a esposa do indivíduo disse que não tinha medo de Bia. E Bia disse na cara dela, também não tenho medo de você não. Aí foi quando Bia se arretou e disse, mas antes eu e Leandro tivéssemos deixado a equipe que veio da Polícia Militar ter levado o teu esposo. Mas é aquilo, comandante, que eu sempre vou dizer e sempre vou repetir. O mal que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. A não ser se for o extremo de o camarada dar um empurrão em mim, uma tapa em mim, uma bufetada, um murro em mim, aí ele vai receber outro. Mas enquanto ele estiver batendo boca, falando alto, falando palavras de baixo escalão, ele pode falar porque a boca é dele. Ele não vindo para cima de mim, não dando uma tapa em mim, está tudo nos conforme. Os amados pastores que estão aí, me perdoem minha sinceridade. Eu sou crente, mas eu não sou besta. Eu gritei por Bia, para Bia trazer meu celular para eu gravar, para que depois eu mostrasse a ele as palavras ofensivas que ele disse comigo por causa de R$40. Então ele mandou ir para aquele canto, disse que eu era um falso profeta, isso aí não, isso é demônio. Mandou ir para naquele canto, disse que eu era um falso profeta, disse que eu era enganador, disse que eu não prestava. Os senhores estão entendendo? E Deus me deu uma palavra acerca disso tudo. O apóstolo Paulo, ele fala lá em Romanos, no capítulo de número 15, verso de número 20 e 21. Ele diz assim, se teu inimigo tiver fome, ou se tiver sede, tanto faz. Dá-lhe de comer ou de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Eu fui procurar essa referência, essa palavra, no dicionário bíblico.
Brasa viva aqui, quando ele fala, amontoarás brasa viva sobre sua cabeça, é o Espírito Santo. E no versículo de número 21, o apóstolo Paulo ele diz assim: não venceis o bem com o mal, mas venceis o mal com o bem. Amado, quem é ruim por si mesmo se destrói. Ou os senhores acham que não? Quem é ruim por si mesmo, vou repetir, quem é ruim por si mesmo se destrói. A esposa dele sai e entra, sai e entra, sai e entra. Ó, mente perturbada, demônios. Então aqui entre essa sociedade que eu moro, o único exemplo, não que eu seja melhor do que ninguém, e eu não vivo nas portas de seu ninguém, falando de A, falando de B, falando de C, como eu vejo as patotinhas, gente já ancião. Os senhores estão entendendo? Eu prefiro estar dentro da minha casa. Por quê? Por causa de um eventual acontecimento desse. Então, eu e a minha esposa, é muito difícil de os senhores comandantes nos ver na rua. A não ser se eu estiver aspirando o carro, a não ser se eu estiver lavando o carro, a não ser se eu estiver fazendo alguma manutenção no carro. Mas para os senhores me ver na rua, conversando lorota, crente no meio de ímpio é só para falar de Jesus. Crente no meio de ímpio é só para falar de Jesus. Já houve aqui de eu pegar com ele emprestado, que ele fez um serviço, e o rapaz estava devendo a ele, e ele me emprestou R$2.500 para eu tirar uma motocicleta para ele no meu nome. E foi até bom eu não tirar. Olha hoje o problema que ia ter. Eu ia tirar uma moto no nome de Bia para ver se levantava um crédito no nome dela. E Deus não permitiu. Senhores, senhoras, evangelho é coisa séria. Vinde como estáis, mas não permaneceis como estáis. Eu aprendi, não foi pastores renomeados por aí não. Eu aprendi que a melhor coisa do crente é a oração. Para nós vencermos as dificuldades, os levantes que se levantam contra nós, a oração. Você quer ter sucesso? Vai se levantar. Se você for uma pessoa que tenha comunhão, e um cristão, um crente, uma família que tem comunhão com Deus, se levanta, mas só se levanta para cair. Então eu estou aqui nesta manhã pedindo aos senhores comandantes, seja feita a vontade de Deus na vida dele para com vocês. Ó, eu não digo um pio, perdão, eu não digo um pio. Eu sei que eu vou encontrar ele. Eu sei que eu vou encontrar ele. Talvez ele possa vir na minha porta, talvez ele possa me parar ali no meio do caminho.
e dizer porque ele estava daquele jeito por causa de R$40. Eu vou ser abertamente, como eu estou dizendo aqui para os senhores. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Mas esse enganador, esse falso profeta, esse tomador naquele canto, esse Arrom, só recebeu do Senhor isso até hoje. O Senhor disse que eu tirasse o seu fio da bomba da água lá de casa e não colocasse mais. Eu tenho um cano ali emendado com o dele, eu vou torar, botar um tampão e vou dizer abertamente para ele: não vou deixar de ser ingrato, vou deixar de ser grato a Deus pela vida dele, pela oportunidade que ele me deu até o dia de hoje de me conceder a água que ele me concedia. Porém, ele para lá e eu para cá. Pode estar tudo se acabando por ali por cima, mas infelizmente nem uma pisada fora do meu batente eu saio mais. Os senhores estão entendendo? Não se preocupe conosco. Está tudo na santa paz do Senhor. Façam aquilo que estiver no alcance de vocês. Eu sei que vocês estão esperando só uma oportunidade. E essa oportunidade agora é com Deus e vocês aí, ó. Os senhores e Deus. O que acontecer, não estou nem aí, nem se preocupe. Bico aqui, olha. Tanto eu como minha esposa. Nem se preocupe. Tá bom? Queridos, eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores. Louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos em Cristo. Quero louvar a Deus por todos inscritos aqui do nosso canal. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança. Deus possa vos recompensar com bênçãos do céu. Quero desejar para você uma semana maravilhosa. Deus continue abençoando a tua semana. Deus possa continuar abençoando a tua família. Os teus projetos, os teus sonhos sejam realizados e que o nome do Senhor possa ser glorificado. Meus amados irmãos, acerca do eventual acontecimento de ontem, Evangelho de Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 5, verso de número 10 e 11. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Meus amados, queridos, nesta oportunidade que nos franquia o Senhor, eu quero louvar a Deus por me despertar do sono e ter abrido os meus olhos e poder respirar. Como nesse exato momento respiro pela sua vontade e infinita misericórdia. Queridos irmãos amados em Cristo Jesus, é uma passagem bastante conhecida, que na maioria das vezes nós não paramos para examinar esse texto e contextualizar o texto. É uma passagem que abrange a eventualidade, não é como estou falando hoje importante, né? A eventualidade de nós vivermos um evangelho genuíno, sem mácula, sem maldade, sem apreço de querer ser melhor do que outros. Portanto, é um texto que abrange a bem-aventurança do que nós passamos mediante a vontade do Senhor. E eu estava aqui observando, olhando, analisando o texto e contextualizar para você, nessa eventual oportunidade que nos franquia o Senhor, de dizer o quanto é importante nós ter uma comunhão, uma união para com Deus, e estar dentro da sua vontade, dentro dos seus requisitos,
e andar na sua palavra, em seus mandamentos, e não viver um evangelho de todo jeito. Como eu bem falo e vou repetir, não levo uma tapa de seu ninguém, porque se eu levar vai receber outra. Mas o senhor é diácono, mas eu não sou besta para levar tapa na cara de indivíduo nenhum. Ok? Deixo bem claro aqui que eu não sou otário e nem besta de levar tapa na cara e viver por isso mesmo. Vai levar também. Enquanto estiver lá falando baboseira, gritando, esperneando, tô nem aí. Mas se partir para cima de mim, de dar uma tapa, uma bufetada, vai levar uma, duas também. Ok? Vamos para o texto bíblico. Queridos irmãos, é bem verdade ser bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, da palavra. Porque deles é o reino de Deus. A palavra justiça é de você não ir de encontro com aquilo que você vê alguém fazendo injustiça com a outra pessoa e você ser a favor daquilo. Então, quando nós somos bem-aventurados, porque nós não compactuamos com a injustiça, com a imoralidade, de eu ver alguém apanhando, de eu ver alguém sendo molestado, né? Que o pessoal fala que é bullying. E a gente vê uma ocasião daquela e deixar impune. Então eu não sou desse tipo de pessoa. Cristo, ele é a justiça. Ele é amor, mas também ele é a justiça. Então eu não posso aceitar injustiça. Eu não posso ver qualquer tipo de pessoas sendo abolida, sendo afrontada. Então era isso que Cristo estava dizendo no monte das bem-aventuranças. Então os irmãos entendem que é o sermão da montanha e as beatitudes de um ser humano que diz ser crente. Eu não posso ser imoral, eu não posso ser mal educado, eu não posso viver um evento de injustiça e de aceitar aquilo. Eu não posso ver uma pessoa que está sendo afrontada, levando tapa na cabeça, e eu passar e eu ver aquilo e deixar impune. Não. Ah, mas não é do meu interesse. Mas aquilo que está sobre nós, que é o Espírito Santo, ele faz com que a gente pare aquelas pessoas que estão abolindo aquele tipo de pessoa, afrontando, e diga que aquilo é errado. Aquilo não é justo. Aquilo não é correto. Talvez aquele grupo de pessoas que está afrontando aquela pessoa não goste que a gente pare e deixe uma palavra dizendo que aquilo não é correto, aquilo não é certo. Aquilo não é a maneira correta de se fazer justiça. Era aquilo que Cristo estava dizendo aqui. Então eu não posso me acomodar com o que é errado e dizer que está certo. Então eu fui ver o rodapé, que é um contexto, irmão, é um contexto que nos traz algumas referências, que nos traz algumas lições acerca da bem-aventurança dos que é perseguido, porque deles são o reino dos céus.
Se nós vimos também o versículo, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Os irmãos estão entendendo agora? Então ele diz no verso de número 12, exultai. Exultai aqui é alegrar, é jubilar, é glorificar a Deus, porque nós estamos sendo perseguidos por causa da palavra, por causa da justiça, por causa do amor que Cristo tem por nós. Por isso que eu já disse aqui, não foi vós que escolheste o Senhor, foi o Senhor que vos escolheu, nomeou, deu nome e nos ordenou, agora vardes, para que o vosso fruto permaneça, porquanto tudo que pedires ao meu Pai vos será feito. Evangelho de João, capítulo 15, verso de número 16. Então, o que está escrito lá em João está aqui: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que eram antes de nós. Isto aqui gera uma profecia. Os irmãos lembram que Acabe mandou matar Elias por causa da sua mulher Jezabel. Os irmãos lembram que Acabe chamou Elias de perturbador de Israel. Então entendam, queridos, tudo isso aqui é para uma experiência, para uma finalidade, para um amadurecimento. Então aqui, quando o escritor, ele nos diz acerca do versículo 10, todos que procuram viver de acordo com a palavra de Deus, por amor à justiça, sofrerão perseguição. Aqueles que conservam os padrões divinos da verdade, da justiça e da pureza, e que ao mesmo tempo se recusam transigir com a presente sociedade pecaminosa e com o modo de vida dos crentes mornos. Apocalipse capítulo de número 2. Então entenda que nós não podemos viver de acordo com uma sociedade pecaminosa. É aquilo que eu já disse aqui anteriormente. Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Porém, quando chegar na minha porta, ou quando eu encontrar, vai escutar umas verdades boas, nua e crua na cara, para aprender a ser homem. Se não quer seguir a Jesus, se não quer andar nos padrões que as Escrituras nos mandam, é um particular seu. Se não quer andar na verdade, na justiça, que procede da palavra, é um particular seu. Pode viver de todo jeito, não tem problema. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou falar a verdade. Doa quem doer, assim ri quem quiser. Mas eu vou ser curto. Eu não vou levar o tapa na cara de ninguém. Porque se der, vai levar, irmão. E se eu não aguentar, eu pego uma madeira boa e dou-lhe por cima das costelas, para aprender a ser homem. Porque na maioria das vezes, o homem só é homem quando tem alguma coisa dentro de casa, uma faca, uma arma de fogo.
esperneadando na rua, confiando em uma faca, em um facão, uma arma de fogo. E na maioria das vezes tem crente assim. Quer fazer justiça com as próprias mãos. Em vez de sair calado, de cabeça erguida, de cabeça baixa, não foi você que arrumou o problema, foi alguém que arrumou o problema para você. Aí você pode me perguntar, e se ele tivesse? Ele tinha que fazer, porque se ele fizesse, eu faria depois. Eu não vou mentir, irmão. Para uma pessoa vir tirar a minha paz, tirar a minha comunhão, tirar a minha união com Deus, por um eventual evento que ocorreu e não sabe dialogar, conversar, chamar atenção, e não compreendeu o que você falou para ele ou para ela, e está querendo arrumar um problema, ele arrumou, irmão. Mas eu saio de cabeça baixa para não trazer um eventual escândalo. Eu tenho uma mania de dizer quando alguém manda eu tomar naquele canto, vá você que é acostumado, eu não. Lá na praça tem um rapaz que eu chamei a atenção dele. Eu tive que segurar ele pela camisa e dizer as verdades. Eu não aceito, irmão, que uma pessoa esteja afastada para estar toda hora mandando eu tomar naquele canto, tomar naquele canto, tomar naquele canto. Vai ter uma hora que você explode. Então a oportunidade, uma hora vai chegar, irmão. Eu não sou saco de pancada para ninguém bater em mim. Eu estou demonstrando a você a maneira, a forma que eu vivo na presença do Senhor. Agora, para você se desfazer de mim, não. Se você não quer andar em conformidade à palavra, é um particular seu. Agora, para eu ser, para você, um saco de pancada, olha o dedinho, não, meu filho, minha filha. Nananina, não. Se tu quer viver na maconha, no crack, na cocaína, na bebedice, na prostituição, é um particular seu, meu irmão. Se quer viver na orgia das drogas, se quer viver na orgia de prostituição, aí eu sou obrigado a aceitar, a você me afrontar, a você dizer um bocado de coisa comigo, sem eu ter feito nada com você. Você vai escutar, irmão, umas verdades na cara. Eu espero a poeira baixar. Eu espero a água se acalmar. E depois eu digo umas verdades. Não quero, querido. Obrigado por esse tempo todinho que você me deu. Eu lhe peço perdão, porque o erro foi meu. Ainda que eu não errei, mas eu vou pedir perdão. Mas a proximidade com você, eu não quero mais nunca. Quer viver de todo jeito? Viva pra lá. Agora não venha tirar minha paz, não. Não venha tirar minha comunhão, não, querido. Então aqui é o texto. Eu estou contextualizando o que o texto está dizendo. Eu não posso aceitar a conformidade do que alguém vive. Era como ele quisesse, era como ele quisesse, daquilo que ele vive para mim.
Se você quer viver fora da comunhão, cheio de demônio, bebendo, se prostituindo, traindo sua esposa, fazendo o diabo a quatro, é um particular seu. Eu não tenho nada a ver do jeito, da forma que você vive. Agora eu vou dizer a verdade, nua e crua. Se não se converter, se não andar em conformidade à palavra, se não ter comunhão com a palavra, comunhão com o Espírito Santo, vai para o inferno. Agora, aí é com as autoridades. Se vir para a minha porta, tirar minha paz aqui, eu estou dentro da minha casa. Na rua não vou brigar não, e nem vou discutir na rua não, porque aí eu vou perder minha razão e a minha comunhão. Agora que vai escutar umas verdades, vai. Eu estou com 40 anos. Eu estou há 14 anos aqui dentro. 14 anos aqui dentro. 14. Já veio polícia aqui para mim, por causa de um indivíduo que morava de lado dessa casa minha aqui. Eu fui buscar ele lá na casa desse outro indivíduo. Ele ia dar uma camada de barrotada para ele aprender a ser gente. Eu sei o que é que eu passei aqui, irmãos. Eu sei o que é que eu passei aqui, comandante. Essa casa colada com a minha aqui foi um inferno. Eu vivi em angústia. Aqui tinha um cidadão colado com essa casa. Esse camarada não tinha nem essa parede da casa aqui dele. Eu passei momento de angústia aqui dentro de casa. Esse camarada saía da cozinha dele para vir pro banheiro aqui de toalha. A esposa dele passou uma dor de cabeça com esse marido dela tão grande, ninguém gostava dele aqui. Saiu daqui e foi morar lá embaixo. Foi tirar onda lá embaixo com o galego. Os meninos viram lá ele perturbando lá embaixo, os meninos botaram ele para correr daqui. Voltou lá para o Totó, para um bairro chamado Totó. Ninguém gostava dele lá no Totó. Eu não sou obrigado a conviver com gente problemática, endemoniadas. E o texto está dizendo mais ainda. Sofrerão a impopularidade, rejeição, críticas. O mundo lhe moverá perseguição e oposição. Aí vamos lá, capítulo 10, verso de número 22. Aí 24 e 9. João 15 e 19. E às vezes, da parte de membros da igreja, professa, Atos 20, 28 ao 31, 2 Coríntios 11, 3 e 15, 2 Timóteo 1 e 15, 3, 8 a 14. Irmão, é coisa grave, irmão, evangelho. É simples, mas ao mesmo tempo é grave. São gente que querem viver de todo jeito. De todo jeito quer viver na presença do Senhor. Aí eu vou me aperrear com esses tipos de pessoas? Vou não, querido. Mas o Senhor vai ficar sem água. Não tem problema. Deus providenciará. Deus proverá. Como? Eu não sei, irmão.
O meu problema, o momento agora, meu orçamento não deixa. Eu estou com meus cartões tudo zero de limite, tudo para pagar. Um tem 100, outro tem 500 e pouco, outro tem quase 1.000, outro tem 200 e pouco. Tem mais 614. Tem mais 1.300, irmão, estou devendo quase R$7.500. E é tudo agora para o mês de outubro. Se eu tiver em casa aqui guardar R$300 é muito. Aí os senhores vão perguntar, como é que você vai pagar isso? Vou parcelar, irmão. Eu estava muito endividado. Muito endividado, irmão. Eu tinha 3 acordos. Eu quitei 2, falta 1. Eu tive que pegar dinheiro emprestado. Eu tive que ir lá no Mercado Pago, fazer um empréstimo de 6 parcelas de R$613,95. Por que dizer 614? Eu estou com um processo aí do Banco Itaú. Eu estou esperando esse processo sair. Se esse processo sair, eu faço minha cacimba, eu faço meu banheiro, eu faço meu quarto. Para eu não precisar desses tipos de pessoas problemáticas. Que uma hora tá bem com você, outra hora tá querendo seu mal. Amém, queridos? Vou encerrar. E ele diz mais: ao experimentar tal sofrimento, o cristão deve regozijar-se, se alegrar. 5:12, que é o último versículo do capítulo 5 de Mateus, da bem-aventurança. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então ele diz mais adiante: porque Deus outorga a maior bênção àqueles que sofrem mais. 2 Coríntios, capítulo de número 1, verso número 5. 2 Timóteo 2:12. 1 Pedro 1:7, 4:13. 2. O cristão deve precaver-se da tentação de transigir quanto à vontade de Deus, a fim de evitar vergonha, olha aí, escândalo, vergonha, ridicularização, quer dizer, isso é ridículo para o crente, o constrangimento ou algum prejuízo. Capítulo 10 de Mateus, verso número 33. Eu já falei, o que confessa diante dos homens, Deus o confessará, Jesus confessará diante do Pai que está no céu. Eu já falei isso aqui. Marcos 8:38. Os que quiserem vir após mim, Marcos 8:34. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Aí é quando ele fala aqui: as raposas têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde repousar a cabeça. Era como que Cristo quisesse dizer aqui: estejam sempre alerta, sempre vivendo um evangelho como é para se viver. E vamos mais. Os princípios do reino de Deus nunca mudam.
nem vai mudar. Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. 2 Timóteo 13:12. A promessa aos que enfrentam e suportam perseguições por causa da justiça é que dos tais é o reino dos céus. Eu encerro 1 hora de gravação. Eu encerro uma coisa ali dizendo: quem me garantiu é fiel para cumprir. Essa eventualidade não é a primeira vez. Já teve várias aqui. E quem foi lá? Eu. Dá uma palavra. Não é assim, meu irmão. Não é assim, minha irmã. Já entrei na casa. Minha esposa já entrou, mas eu. A gente já fez uma oração. Por quê? Porque entre essa sociedade aqui, o único que tem exemplo aqui sou eu e minha esposa. Procura um crente aqui na sociedade aqui. Crente afastado, como eles. Pessoas que não querem mais conversa com o evangelho. Que acreditaram em pessoas e se decepcionaram. Pessoas que se afastaram por causa de amizades. Pessoas que não tiveram maturidade, experiência, vigilância. E por último, são pessoas que estão endemoniadas. Aí tem espírito de prostituição, espírito de briga, espírito de matar, espírito de escândalo, que no final quer ver você o quê? Como disse a palavra, envergonhado. E nesse eventual acontecimento, tem algumas pessoas aqui que estão frias na fé. Não estão mais caminhando. Aí se eu e minha esposa der um deslize, olha, são crentes, os meus próprios irmãos. Meus próprios irmãos que estão o quê? Frio. Pessoas que entraram no evangelho pensando que a salvação é no piscar de olho. Meu diácono Leandro, a paz do Senhor, meu filho.